Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu dizia que dentro deste programa criamos aqui alguns quadros, dentre ele o Futura é Cultura. O Futura é Cultura vai falar sobre a literatura brasileira. A literatura é um assunto que gera muitas dúvidas e às vezes as pessoas tendem a gostar de assistir quando não lê. A história da literatura brasileira tem início ali nos anos de 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil, e isso porque a sociedade que aqui estava era ágrafas, ou seja, não possuía uma representação escrita. Assim, a produção literária começa quando os portugueses escreveram sobre suas impressões da terra encontrada e do povo que aqui viviam. Ainda que sejam diários e documentos históricos, esses representam as primeiras manifestações escritas em território brasileiro. Falando sobre uma divisão da literatura brasileira, a literatura brasileira é subdividida em duas grandes eras que acompanham a evolução política e econômica do país. É a era colonial e a era nacional. São separadas aí por um período de transição que corresponde à emancipação política do Brasil. As datas que delimitam fim e início de cada era são, na verdade, marcos onde acentuam-se um período de ascensão e outros de decadência. As eras são divididas em escolas literárias, também chamadas de estilos de época. A era colonial da literatura brasileira começou em 1500 e vai até 1808. É dividida em quinhentismo, seiscentismo ou barroco, ou seiscentismo ou arcadismo. Recebe esse nome pois, nesse período, o Brasil era colônia de Portugal. O quinhentismo é registrado no decorrer do século XVI. Essa é a denominação genérica de um conjunto de textos que destacam o Brasil como Terra Nova. A Terra Nova a ser conquistada. Duas manifestações literárias do período são a literatura de informações, a literatura dos jesuítas. A primeira possuía um caráter mais informativo e histórico sobre o país. E a segunda, escrita por jesuítas, reúne aspectos pedagógicos. A obra que mais merece destaque é a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita na Bahia em 1500. O escrivão-mor da tropa de Pero Vaz, Pedro Álvares Cabral, descreve suas impressões sobre a nova terra para o rei de Portugal. E temos aqui hoje para você a Carta de Pero Vaz de Caminha. Eu disse que o Futuro é Cultura vai trazer vários aspectos da literatura e, como se não bastasse, a Carta de Pero Vaz de Caminha é um achado ali do ano de 1500, faz parte do quinhentismo e é esta que vamos ler agora. A Carta de Pero Vaz de Caminha é enviada ao rei Dom Manuel sobre a descoberta do Brasil. É o documento no qual Pero Vaz de Caminha registrou suas impressões sobre a terra que depois viria a ser chamada de Brasil. Esta carta é o primeiro documento escrito na história do Brasil. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que eu todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que para formosear nem afiar, não porei aqui mais do que aquilo que vi e que me pareceu. Da marinhagem singradora do capitão, do caminho, não darei aqui conta a vossa alteza, porque o não saberei fazer. E os pilotos devem ter esse cuidado, portanto, Senhor, do que hei de falar começo e digo. A partida de Belém com vossa alteza
A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas. Nos achamos entre as Canárias mais perto da Gran Canária, e ali andamos todo aquele dia e em calma, à vista delas, abra de 3 a 4 léguas, e domingo 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista da ilha de Cabral, da ilha de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pedro Escobar, piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar a uma outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por todo este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 670 ou 660 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais da terra, os quais eram muitas quantidades de ervas compridas, a que os mareantes chamaram de botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam de furabucho. Neste dia, a hora de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de tal chão com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra aqui terra de Veracruz. Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças, e ao sol posto abra de 6 léguas, da terra surgimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite, e a quinta-feira pela manhã fizemos vela, seguimos em direitos à terra, indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas ou pouco mais ou menos. Dali avistaríamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor desta terra do batel, a Nicolau Coelho, para ver aquele rio, e tanto aquele que começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando os 2, quando os 3, de maneira que ao chegar o batel, à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens, eram pardos, todos nus, sem coisa algumas que lhe cobrissem suas vergonhas. Eu lembro que estamos lendo aqui a carta de Pero Vaz de Caminha. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho fez-lhe sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento de proveito, porque o mar quebra na costa, somente deu-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de aves compridas com uma capazinha de penas vermelhas e pardas, como se fossem penas de papagaio, e outro deu-lhe um ramalhete, um ramal grande de cortinas brancas miúdas, que querem parecer de aligiveras, as quais peças creio que o capitão mandava a Vossa Alteza, e com isso se envolveu as naus, por ser tarde e não poder haver deles mais falas por causa do mar. Eu lembro aos senhores que estamos lendo aqui, com esse linguajar meio difícil, a carta de Pero Vaz de Caminha. Na noite seguinte ventou-se tanto sueste
que chuvaceiros que fez caçar as naus e especialmente a capitania, e sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncora e fazer vela. E fomos ao longo da costa, com os batéis e os esquifes amarrados à polpa na direção do norte, para ver se achávamos alguma brigada e bom pouso, onde nos demorássemos para tomar água e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nós nos acertamos. Quando fizemos vela, estaria na praia assentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens que se haviam juntado ali. Pouco a pouco fomos de longo e mandou o capitão aos navios pequenos que conseguissem mais chegados à terra se achassem pouso seguro para os naus que amainassem. Esta é a carta de Pero Vaz de Caminha, quando na descoberta do Brasil, escrita na Bahia em 1500, o escrivão-mor da tropa de Pedro Álvares Cabral descreve suas impressões sobre a nova terra. No programa seguinte continuaremos a falar sobre a literatura brasileira e começaremos do barroco e vamos até aonde for possível. Eu lembro aos senhores que Futura é cultura e aqui traremos toda semana um vídeo que leve a você aos estudos, que leve a você ao entretenimento e à busca pelo conhecimento.